Mas antes a gente não pode furtar o olhar da situação no Oriente Médio, que é cada vez mais grave. A CNN apurou que o governo do primeiro-ministro israelense, do Benjamin Netanyahu, negocia ao menos 5 países o recebimento de palestinos deslocados da faixa de Gaza. Sobre isso a gente volta a conversar com o nosso analista sênior de internacional, o Américo Martins. Essa é uma questão para lá de polêmica, Américo Martins, porque os países não querem receber os palestinos, até mesmo os países árabes e muçulmanos. Por quê? Porque isso seria dar vitória para Israel na faixa de Gaza. Eles defendem, inclusive, que os palestinos continuem lá, porque é um território, na visão deles, dos palestinos e não de Israel. Esse apoio, pelo menos esse plano, tem o apoio de Donald Trump. A gente falava que Donald Trump tem atuado tão bem na Europa para acabar com o conflito por lá, mas na faixa de Gaza ele tem dado ombros para o que o Benjamin Netanyahu tem feito na faixa de Gaza. Vamos lá, Uribe. Em primeiro lugar, como você coloca, é um assunto muito polêmico e essa é uma proposta muito controversa. Até porque muitos críticos de Israel, inclusive muitas organizações dos direitos humanos, dizem que a tática do governo israelense é destruir o máximo possível da faixa de Gaza para transformar a vida praticamente numa posição impossível no território palestino, para basicamente forçar os palestinos a pedirem para deixar a faixa de Gaza. Muitos palestinos dizem que jamais vão sair do seu território, muitos deles que já são refugiados, outros que foram expulsos das suas terras, das suas propriedades na criação do Estado de Israel em 1948 e foram para Gaza até hoje com status de refugiados. Mesma coisa acontece na Cisjordânia. A ideia é criar, inclusive, o Estado palestino nesses dois territórios, da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Mas os críticos dizem que Israel vem aumentando, inclusive, os seus ataques contra a infraestrutura e destruição de prédios na faixa de Gaza para transformar aquilo, basicamente, num território completamente destruído, onde a vida é muito difícil. E aí, Israel viria, dizem esses críticos, com uma proposta de uma solução, aspas, e muita aspas aqui, humanitária, que seria expulsar, transferir esses palestinos para outros países. É isso que a CNN apurou e, segundo o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele estaria em conversas com pelo menos 5 países para onde esses palestinos poderiam ser expulsos, poderiam ser enviados. O governo de Israel diz que não se trata de uma expulsão, se trataria sim de permitir que os palestinos que desejem deixar a faixa de Gaza assim o façam. E aí tentando descobrir esses lugares o mais longe possível de Israel, inclusive. Quais são os 5 países que Israel, em tese, estaria negociando? Sudão do Sul, Somalilândia, Etiópia, Líbia e Indonésia. Por que eu disse em tese? Porque pelo menos 2 desses países, o Sudão do Sul e Somalilândia, têm dito que não querem fazer essa negociação, que não estão negociando nada com Israel e defendem a permanência dos palestinos nos territórios. Mas, segundo a apuração da CNN, Israel está numa conversa e o que esses países pedem é muito dinheiro para poder receber esses palestinos que deixarem a faixa de Gaza. O que esses 5 países têm em comum, com exceção da Indonésia? São todos países muito pobres, são países instáveis e que vivem em conflito neste momento. Muitos conflitos políticos, alguns em guerra, outros acabaram de deixar guerras civis. Então são países que de fato precisam, eles sim, de ajuda financeira também, de ajuda humanitária. E estariam agora nessas negociações com Israel. Só para destacar, Uribe e Tainá, Israel insiste que não se trataria de uma expulsão, mas sim de liberar os palestinos para irem aonde eles gostariam. E nem no caso seria onde gostariam, porque eles teriam que ir para esses países que estão sendo negociados com Israel. Uribe, só para responder a sua pergunta, lá no início do seu mandato, o presidente Donald Trump chegou a falar na Riviera do Oriente Médio. Você lembra disso, que seria obviamente a retirada dos palestinos do seu próprio território. Isso por muita gente é considerado uma proposta de limpeza étnica, que é um crime na organização da legislação internacional. E o Donald Trump dizia que os palestinos iriam para outros países árabes e lá eles iam fazer uma riviera nas beiras do Mediterrâneo. A proposta que a maior parte da comunidade internacional defende, obviamente,
obviamente, é um cessar-fogo, libertação dos reféns o mais rapidamente possível, a retirada dos israelenses e a construção de um Estado palestino que vai garantir a paz no Oriente Médio, exatamente na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Tainá e Uribe.